Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo da semana. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre pé plano, algo muito comum em nossa sociedade. E se você é como eu, que já passou dos 40, provavelmente você é da época onde se usava aquela famosa bota ortopédica, que era o terror das crianças na época. Essas botas deixaram de ser utilizadas porque elas eram utilizadas numa fase muito precoce da vida, onde o arco plantar realmente não deveria existir. Eu costumo receber muitos pais e mães angustiados porque o filhinho tem um pé chato, tem o arcozinho caído, o pé bem planozinho assim no chão. Mas bem, até os 6 anos de idade, esse pé plano ele é obrigatório. Ele faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento postural. Até os 6 anos, a criança ainda não tem tônus na musculatura do pé para formar o arco e sustentar esse arco plantar quando ele está em carga, quando está em pé, ou correndo, ou andando, pulando, enfim. Então, a formação, a estruturação do arco plantar vai ser por volta dos 6 aos 8 anos de idade, quando se define se de fato a criança terá esse arco bem formado ou se o pé plano, se a queda desse arco perdura ou perdurará até sua fase adulta. Quando é que nós devemos intervir nesses casos, então? Bem, na infância, após os 6, 8 anos de idade, nós já podemos começar a intervir com a intenção de estimular a formação desse arco plantar para que distúrbios posturais não venham a surgir ou se agravar ao longo do desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. No adulto, a intervenção vai estar muito relacionada aos sintomas apresentados. Então, veja só, se um adulto começa a apresentar sintoma por conta do pé plano, aí sim merece o tratamento para o pé plano. Caso não haja nenhum sintoma associado, não há razões para intervirmos, porque ele pode passar a vida inteira com esse pé plano sem ter nenhum sintoma, sem ter absolutamente nenhum sintoma. Minha preocupação maior é quando isso é na fase da infância e adolescência, porque pode provocar problemas futuros. Se já é um adulto, se já concluiu sua fase de crescimento, então nós devemos acompanhar e ver se isso está associado a sintomas. E quais são esses sintomas? É muito comum o pé plano provocar dor na face interna, medial do tornozelo, porque tem um tendão ali chamado tendão do músculo tibial posterior, que é responsável pela manutenção desse arco ou do posicionamento do calcanhar. Então, se o calcanhar está muito caído para dentro, com a queda do arco longitudinal, isso pode provocar o estiramento progressivo desse tendão e dor associada. A face lateral do tornozelo também é muito comum apresentar dor por impactação, que nós chamamos de impactação subfibular, um termo um pouco técnico, um pouco complicado, mas é uma impactação que acontece na face lateral do tornozelo por conta da queda do arco do pé. Bem, muito comum também a famosa fascite plantar, porque a face plantar, aquele tecido conjuntivo que fica na sola do pé, na planta do pé, fica permanentemente estirada e pode sofrer também. Como é muito comum dor nos joelhos, por tendinite patelar, tendinite de pata de ganso ou lombalgias. A maior preocupação é quando esse pé plano é assimétrico. O que é que eu quero dizer com assimétrico? Um pé é caído e o outro não. Ou então um pé é muito mais caído que o outro. Isso gera assimetrias. E quando gera essas assimetrias, os desequilíbrios mecânicos por conta disso são muito mais graves quando os dois pés caem por igual. Então, nesses casos, há uma tendência maior de apresentar sintomas, da pessoa ter sintomas, esses sintomas serem mais severos, serem mais graves, e aí nós precisamos tratar. Do que consiste o tratamento? Na infância e adolescência, nós temos a expectativa de formar o arco longitudinal medial do pé. Nós fazemos palmilhas que estimulam a formação do arco, ao mesmo tempo que fazem a sustentação dele. No adulto, nós não temos a expectativa de formar o arco longitudinal medial, de formar o arco do pé, mas de sustentá-lo para que as sobrecargas mecânicas desapareçam e, com isso, as dores desaparecem também. Então, na infância e adolescência, nós temos a expectativa de formar o arco, na fase adulta, não. É a sustentação através de uma palmilha, para que a sobrecarga desapareça e, junto com ela, a dor também
desapareça. Bem, essas palmilhas nós temos diversos tipos de palmilhas, como temos diversos tipos de suporte para o arco, para se adequar aos mais diversos calçados. Então pode ir desde uma sandália aberta feminina a um sapato social masculino. Essas palmilhas se adaptam a qualquer calçado. Associado ao uso da palmilha, pode vir tratamento de fisioterapia para fortalecimentos musculares que dão sustentação a esse arco e ajudam a eliminar a dor ou dar mais resistência aos músculos para suportarem as cargas mecânicas que vêm dessa queda. Na infância e adolescência, um tratamento de reeducação postural global, por exemplo, pode ser útil para ajudar a formar o arco plantar ou combater os desequilíbrios posturais que vêm dele. Então, se você tem pé plano, ou se tem alguém na família, ou você conhece alguém que tenha e sofra por causa disso, indica a gente aqui, né? Nós temos na descrição desse vídeo os nossos contatos, onde nós fazemos uma avaliação muito criteriosa que envolve toda a parte posturológica, do exame físico postural, como da baropodometria, né? Aquela plataforma que você está vendo aqui atrás, onde nós fazemos o teste com a pessoa parada lá e mostra como são as descargas de peso, tá bom? Então eu espero mais uma vez ter sido útil na sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo.